Bem-vindos ao maravilhoso mundo da Disney. Esse é um vídeo muito especial, só para aqueles puros de coração que não deixam suas crianças interiores morrerem. Então esse realmente é um vídeo para poucos. Mas não estamos atrás de views aqui, e sim tocar aqueles corações mais puros. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas pelo cancelamento de um vídeo nosso falando sobre Deltarune como algo independente de Undertale. O vídeo foi cancelado devido ao texto que não estava bom. Faltava muitos detalhes e não conseguimos uma parceria entre aspas com o canal da Nabu, especialista em Undertale e Deltarune, que tornaria o vídeo mais divertido. Mas começando esse vídeo sobre a Disney, esse não é um vídeo falando sobre como a Disney era boa no passado e uma bosta no presente. Esse é um vídeo sobre como a Disney vive dentro da gente. E talvez essa seja uma explicação não mercadológica do porquê existirem tantos remakes. E também vou falar muito sobre Sonic, Looney Tunes e Pixar, como algo separado da Disney para vocês entenderem melhor o ponto que quero chegar. Nesses tempos, as pessoas falam tanto de nostalgia e mal sabem o significado da palavra. Vemos muito isso com Sonic e Looney Tunes desde o final da década passada, até os dias de hoje. Particularmente, eu sou uma pessoa que deixou a nostalgia de lado há muito tempo desde antes de Sonic Mania, primeiramente só para julgar um novo produto, pelo que ele faz de algo novo e não pelas infinitas referências que ele faz. E em segundo lugar, essa nostalgia acabou se tornando repetição infinita. Houve poucas vezes na Disney onde eles tentaram provocar essa nostalgia forçada de Sonic e Looney Tunes, e acho que a maioria dessas vezes foram em alguns remakes. Como por exemplo, eu ouvi meus pais cantando junto durante as músicas dos remakes de Rei Leão e Mowgli, e já ouvi pessoas elogiando o remake de Aladdin, por ter as músicas originais, mas pra mim eu só conseguia ouvir versões piores das músicas com pessoas que não sabem cantar. Mas a nostalgia forçada nos remakes da Disney ainda não são tão grandes em comparação com Sonic e Looney Tunes. Mas houve sim uma vez onde a nostalgia foi muito forçada em um filme da Disney. Em Wish, as referências estavam tão fora de controle quanto em Sonic Mania. Parece até que eles decidiram encher o filme de referências e easter eggs, só pra esconder o fato de que o filme é uma bosta e não teve nem sequer algum investimento no enredo e principalmente na animação. Honestamente, já vi animações mais bonitas em séries do Disney Junior, mas as referências em Wish são jogadas na sua cara igual em Sonic Mania, e isso não é a forma correta de provocar nostalgia com uma referência. Para explicar como a nostalgia é feita da forma correta, vou usar como exemplo a cena de Ratatouille, onde Ego está sem nenhuma emoção e quando ele prova o prato, ele fica chocado sem expressão e lembra da sua infância. Não pela aparência do prato, mas sim pelo gosto. Mas deixando a nostalgia de lado e falando sobre meu estado agora. Eu acho essa nostalgia forçada uma coisa irritante e ignoro quando algo me tenta forçar uma nostalgia. Não faz muito tempo eu me tornei uma pessoa com pouquíssimos interesses. Já não me interesso mais por videogames, animações e filmes. A única coisa que eu tive qualquer interesse e paixão foi Digital Circus. Mas, honestamente, pra mim ficou difícil até voltar para jogos antigos da minha infância. Eu não conseguia jogar nada que não fosse da Disney. É muito difícil até mesmo eu tentar jogar um jogo antigo que não conheço ou sou tão familiarizada, como Pulseman, Ristar e Dynamite Red, no qual Deltarune me encantou muito mais que esses jogos. E eu nem suporto RPG, mas eu vejo um novo jogo de Sonic e Looney Tunes e não consigo ter qualquer interesse. No novo jogo do Sonic, por exemplo, eles colocaram Mega Man e Pac-Man, mas eu só consigo pensar se esse jogo colocar o Mickey ou o Jax, talvez eu me interesse. Embora a imagem do Mickey seja completamente distorcida hoje em dia, eu tolero mais a imagem do Mickey do que a imagem do Sonic e do Looney Tunes, e eu vou explicar o porquê. Quando eu era criança, meu jogo favorito era Sonic, e possivelmente Looney Tunes era meu desenho favorito. Mas para mim eles começaram a envelhecer mal, mas não pelos jogos e desenhos se tornarem ruins com o tempo, mas sim por eles não saberem se renovar e viverem no passado. Vamos começar com o Sonic como exemplo. Os jogos de Mega Drive, Master System, Sega CD e Dreamcast são clássicos eternos até hoje. Mas desde Sonic Adventure 2, que foi o primeiro jogo multiplataforma, a série começou a se perder muito, mas mesmo assim, ainda dava para aceitar a série mesmo que os jogos fossem realmente ruins. Mas desde que Takashi Iizuka começou a assumir o controle de Sonic, os jogos ficaram menos ruins, mas eles se tornaram irritantes e repetitivos. Primeiro, o Sonic moderno se tornou irritante por tentar ser maneiro demais e fazer muita referência a seu passado, como desenhos que ninguém se lembrava mais, e muita repetição dos jogos clássicos. Mas depois tudo começou a ficar ainda mais irritante quando o Sonic clássico foi revivido. Ainda mais referências ao passado, e dessa vez jogadas na sua cara. E ainda mais repetição dos jogos clássicos. Admito que até a cara do Sonic clássico me irrita. E isso porque ainda nem comecei a falar dos filmes. É como se o Capitão América fosse o produtor e diretor. Mas as referências não são só sobre jogos e Sonic em si. Com Looney Tunes o caso foi esse. Eles tentaram reviver os Looney Tunes em séries e reboot ruins por 2 décadas com Tiny Toons.
Tasmania, Os Mistérios de Piu Piu e Frajola, Animaniacs de certo modo, Baby Looney Tunes e Lunáticos à Solta. O único bom foi Duck Dodgers. Mas ninguém ligou para essas séries e reboot porque o Looney Tunes original continuava firme e forte. Eles continuavam tão fortes que a Warner nos trouxe Space Jam e Looney Tunes de volta à ação. Mas na década seguinte, Looney Tunes estava esquecido, fazendo a Warner criar a Looney Tunes Show. Todos podem dizer que essa série sempre foi boa, mas na verdade ela sempre foi ruim. Não importa o que todos dizem. Se não for o Patolino para fazer meme na série, não resta mais nada, além de algo tedioso e sem graça. Por isso a série gira em torno do Patolino em 90%. Essa série também continua um falso sentimento de nostalgia como Sonic. Apenas erre e assista para ver se você vai achar Looney Tunes Show tão bom quanto era e bom como o Looney Tunes original. Não dá pra negar que Looney Tunes Show não era bom. E até a Warner percebeu isso criando New Looney Tunes, tentando voltar ao básico, mas modernizando. O que deu mais errado que Looney Tunes Show. Por isso eles criaram Looney Tunes Cartoon, que caiu no gosto dos fãs e durou mais tempo, mas foi de uma forma ainda mais errada que Sonic Mania. Além do desenho ser grotesco e de mau gosto. Eu notei muita repetição enjoativa, como Frajola sempre indo atrás de Piu Piu, Coyote atrás de Papaléguas e Hortelino atrás de Pernalonga. Além de repetirem sempre a mesma fórmula, é só perseguição com personagens diferentes. Além de Looney Tunes Cartoon ser repugnante, ele mostrou que se você mudar a Looney Tunes, ele fica chato como Looney Tunes Show, e se você manter a fórmula original, ela fica enjoativa e previsível. Lembrando dos diversos quadrinhos da Disney. Depois dos diversos desenhos do Mickey e sua turma, percebi que os personagens podem ser menos engraçados, mas eles se renovam e nunca caem nos padrões e repetições, mesmo os personagens tendo suas características que nunca mudam. Exceto pelos desenhos do Tico e Teco, que tentaram copiar porcamente a fórmula de Tom e Jerry, mas excluindo os roedores, os personagens da Disney podem ser colocados em qualquer universo sem nenhum problema, sem parecer estranho e mesmo assim manter as personalidades e essência dos personagens. Os personagens da Disney podem ser colocados em qualquer universo, contemporâneo, medieval, Grécia Antiga, etc. Um grande exemplo disso foi Kingdom Hearts, mas percebi que havia dois personagens em Looney Tunes que eram diferentes e estavam no mesmo nível dos da Disney, Patolino e Gaguinho. Nos desenhos clássicos, eles estiveram juntos no mundo contemporâneo, Velho Oeste, medieval e até espaço. O que explica Duck Dodgers ter dado tão certo. Patolino e Gaguinho serem os únicos personagens clássicos que se encaixaram em Looney Tunes Show. E Lola não é clássica, ela sempre foi moderna. E ao menos em Looney Tunes Cartoon eles tentavam algo novo com esses personagens. Mas infelizmente tudo isso acabou quando a Warner fez o filme O Dia em que a Terra Explodiu, fazendo eu perder a fé até nesses personagens. Por isso não tenho nenhum interesse em Wacky World of Sports e muito menos multiversos. Ainda mais porque multiversos é um jogo horrível. Mas indo para os jogos da Disney finalmente. Ultimamente os jogos antigos da Disney eram os únicos para os quais eu conseguia voltar. Uma das últimas coisas que fiz quando ganhei uma Game Stick foi fazer uma maratona dos jogos clássicos da Disney. Comecei com Castle of Illusion de 1990 e fui até Mickey Mania de 1995. Eu só parei porque desanimei, porque a vida é uma pilha de bosta pesada e te derruba e esmaga. Eu só não gosto de Mal e Mallard porque apesar de ser um jogo do Pato Donald, ele é mais um jogo chato de 1995 do que um jogo do Pato Donald. Um daqueles jogos chatos de 1995 do Mega Drive que fazem eu preferir Deltarune e Undertale. Mas indo pra modernidade, eu joguei tanto Disney Speedstorm que enjoei e parei de jogar quando o jogo ficou muito repetitivo. E eles diminuíram muito as recompensas do jogo. Eu até me interessaria por Disney Infinity, mas tinha muito Marvel e Star Wars além da conta e pouca Disney. Além de que eles mandaram Toy Story pro espaço em vez do quarto do Andy e eu realmente não entendi. Mas falando sobre nostalgia real, a Disney sabe fazer isso de forma muito boa, sem jogar na sua cara como Sonic. Um grande exemplo disso é Epic Mickey. Primeiro, os personagens replicam seus movimentos originais no 3D. Segundo, o mundo de Epic Mickey é uma Disneylândia feita de sucata de objetos da vida real. Então dá um sentimento de nostalgia melancólica, fazendo você se sentir mal por abandonar um objeto da infância. Mas o mais nostálgico em Epic Mickey são as fases dos projetores de filme, baseadas nos desenhos reais da Disney. Ver esses desenhos representados em um jogo já é algo maravilhoso e único. Seria como ver um jogo baseado em Digital Circus e todos os personagens e cenários estivessem lá. Mas Epic Mickey vai além. Além de você ver algum desenho muito antigo da sua infância em um jogo, Epic Mickey torna essa nostalgia em algo melancólico, porque as fases parecem um filme muito gasto com tempo. A música soa como se tivesse riscada, e os personagens nessas fases parecem estar presos naqueles filmes por muitas décadas. Mas outra parte mais nostálgica em Epic Mickey é a trilha sonora.
A trilha sonora parece algo autêntico daquela época e mais. A música soa como se fosse tocada em um vinil ou rádio antigo. Além disso, as músicas têm vários trechos de músicas de filmes antigos da Disney escondidos nelas, fazendo você se lembrar dos filmes, subconscientemente. Em Disney Speedstorm temos mais do mesmo. Personagens replicando seus movimentos originais no 3D, músicas dos filmes remixadas em versões modernas, e os mundos transformados em pistas de corrida. Mas aqui temos o que eu disse antes sobre os personagens da Disney se encaixarem em qualquer universo. Aqui eles usam uniformes de pilotos e têm personalidades de corredores, mas mesmo assim, sem perder suas personalidades originais. Meu ponto aqui é, eu sinto uma nostalgia real vendo um desenho antigo da infância em um jogo, que por sinal é muito difícil de encontrar hoje em dia e eu não vejo há vários anos, do que sentir uma nostalgia forçada de um jogo que joguei ontem em alguma coletânea ou relançamento. Eu comecei a pensar, porque depois de todos esses anos eu não consigo mais ligar pra Sonic e Looney Tunes e continuo amando o Mickey e a Disney. Embora hoje em dia a Disney esteja cada vez mais insuportável e o Mickey cada vez mais censurado e um personagem cada vez mais infantil. Como esse é um vídeo especial, vamos voltar desde a minha infância e analisar tudo isso. Nos meus primeiros anos de idade, um dos primeiros desenhos que assisti foi Mickey através do espelho. Acho que esse foi um desenho que moldou meu caráter. A criatividade, o surrealismo, a incrível qualidade de animação e sons bem sincronizados. Sem falar da própria personalidade de Mickey. Mickey é muito sonhador, criativo para fugir dos problemas e obstáculos, improvisando com o que está perto dele naquele momento. Eu comecei a notar o quanto esse personagem é fantástico e tem um significado muito maior do que você imagina. Não importa o que todos digam, eu ouso dizer que Mickey não é meu personagem favorito, mas ele sem dúvida é o melhor personagem já criado. E eu vou explicar o porquê. Muitos olham para o Mickey e dizem: personagem chato e infantil, é só um mascote e uma marca para vender produtos. Hoje em dia a gente realmente vive em uma sociedade onde todos são Einsteins. E isso foi sarcasmo, caso não perceberam. Não me digam. Por acaso a sociedade de hoje é tão generosa que cria um personagem para distribuir produtos de graça desse personagem. Caso você não saiba, você tem que pagar para comprar um boneco do Papai Noel ou Coelho da Páscoa. O engraçado é que essas pessoas que dizem isso tratam Sonic, Mario e Pikachu como se eles não fossem mascotes para vender produtos. O Sonic se tornou a maior prostituta dos games. Ele ultrapassou o Terry Bogard. E o Pikachu existe exatamente para isso. Afinal, por que você acha que o Ash durou décadas no anime? Foi só porque ele tinha um Pikachu, e sem o Pikachu ninguém assistiria o anime. Sem falar que Pikachu também é usado para fetiche. E hoje em dia o Pernalonga só não é um mascote para vender produto porque, vamos ser honestos, ninguém liga mais para Looney Tunes. Se até mesmo eu, quem já foi viciado em Looney Tunes, não quero mais saber, significa que a Warner realmente falhou. Mas essa vai para os fãs da DreamWorks e para a própria DreamWorks. Até hoje a DreamWorks espreme Madagascar e Kung Fu Panda com infinitas sequências, curtas, clipes musicais, mais de uma série animada, séries animadas dos personagens secundários, séries animadas dos personagens bebês e até filmes dos personagens secundários. Se esses não são filmes só para vender produtos, eu não sei o que são. Meu ponto aqui é: até a Pony é usada pela Glitch para vender produtos, e isso torna ela uma personagem ruim e odiada? Voltando para o Mickey, eu sei que hoje em dia a Disney censura muito o Mickey a ponto de tornar os desenhos e os jogos mais infantil que Dora Aventureira. E com toda essa autocensura da própria Disney, não dá para fazer um desenho ou jogo legal. Por um lado isso é um saco, porque nos desenhos o Bafo nem pode ser mais um cara malvado, tornando ele apenas um cara burro que mora no ferro velho. Mas por outro lado, não acontece algo como o Looney Tunes Cartoon. Hoje em dia o Mickey pode estar mais em camisetas, desenhos pré-escolares e como um mascote dos parques. Mas ao menos isso não destrói o legado de Mickey do passado e o que o personagem representa hoje em dia. É melhor ver o Mickey como mascote, produto e desenho pré-escolar na maior parte do tempo do que ver ele se rebaixando no nível do Looney Tunes Cartoon e Sonic. Ou pior, Tico e Teco o filme. Parece que a Disney tem medo de falhar com o Mickey em uma animação grande. E eles estão certos, na minha opinião. A Disney pode falhar em 99% das coisas hoje em dia, mas esse medo de falhar com o Mickey é algo bom. Isso significa que pelo menos quando o Mickey volta para valer umas 2 vezes por década, é para algo bom ou ótimo. Diferente de Looney Tunes, que volta o tempo todo para algo horrível. Embora eu esteja fazendo muitas comparações aqui, eu não gosto de fazer comparações, mas é preciso. Desde o fim de Looney Tunes Show, eles voltaram para New Looney Tunes, que eu duvido que alguém já tenha rido desse desenho forçado e aquele patolino drogado. Depois eles voltaram em Space Jam 2, que vi muita gente comemorando, mas eu duvido que alguém tenha realmente gostado desse filme pelo próprio filme em si, ou por ser uma sequência de Space Jam, ou por ser um filme do Looney Tunes, que não é o caso em Space Jam 2, assim como Sonic Mania. Todos só gostaram por causa das referências jogadas na sua cara, e elas nem sequer são de Looney Tunes. As referências são de tudo da Warner e as porcarias que eles compraram, como Hanna-Barbera e especialmente DC, e nada de Looney Tunes. Space Jam 2 é só um grande anúncio da Max disfarçado de filme. Eles voltaram em Looney Tunes Cartoon e seria melhor
que não tivessem voltado. Mas a gota d'água foi o filme O Dia que a Terra Explodiu. Eu assisti esse filme esperando que fosse algo ruim e ridículo, só pra tirar sarro, e eu não tinha nada melhor pra fazer ou pra assistir. Mas o filme superou as minhas expectativas e foi pior do que eu pensava. Nunca vi um filme tão sem graça, com humor forçado e enredo extremamente chato. Ainda temos um novo filme do Coyote, mas o pouco que vi já senti que vai ser um novo filme do Sonic, mas com o Coyote. Mas quando o Mickey volta pra valer, é algo mais especial. Nos anos 2000, o Mickey ainda estava muito ativo, com séries animadas e até filmes. Mas Mickey voltou em 2013 numa série que poderia ter falhado feio e quase falhou, mas não. O Mickey de 2013 pode não ser grande coisa. Na maioria das vezes, o desenho é uma versão sem graça do Bob Esponja, com o Mickey sendo excessivamente feliz e amoroso a ponto de irritar, e também ser muito nojento. Mas é o esperado de colocar um cara do Cartoon Network para fazer desenhos da Disney. Mas os pontos onde essa série acerta, ela acerta pra valer. Como os episódios temáticos de países serem mais sonoros e musicais, até mudando a arte para algo parecido com o que Mary Blair faria, uma artista da Disney pura e visionária. Além disso, os dubladores usados nesses episódios são os dubladores oficiais desses países em qualquer versão do episódio que você assistir. Por exemplo, se o episódio é na Coreia do Sul, o dublador do Mickey vai ser o dublador desse país em qualquer versão do episódio que você assistir. Mas diferente das outras coisas que estou reclamando. Nessa série tem muitos cameos e referências a filmes da Disney, mas isso não é irritante como em Looney Tunes e Sonic, porque os personagens nos cameos têm o design original dos filmes, e não esse design grotesco desse desenho. E eles também têm cenas bem engraçadas. Mas Mickey voltou novamente em 2013, no Curta Hora de Viajar. E essa foi a verdadeira animação que brilhou em 2013, juntando o 2D e o 3D, e preto e branco e colorido. Essa animação mostra a criatividade dos desenhos originais de Mickey, mas com modernidade sem estragar e deixar irritante a animação. Esse curta foi feito por John Lasseter, o responsável pela Pixar e Toy Story, e eu não entendo por que a Disney não deu o Mickey a ele para ele fazer mais curtas ou até mesmo um filme. Parece que ele realmente entende sobre Mickey e a Disney antiga. John Lasseter também salvou Epic Mickey, mas isso é outra história. Mas indo para a década seguinte, Mickey voltou em 4 animações. O Maravilhoso Mundo de Mickey, que é apenas mais do mesmo da versão de 2013 e começou quase tão ruim quanto o Looney Tunes Cartoon, mas foi melhorando com o tempo e acho que já acabou. Mickey em 1 minuto, que parece que nem foi terminado, porque o curta simplesmente acaba do nada. Mas foi uma animação divertida. Embora seja apenas mais uma mini homenagem e um trabalho artístico 2D autêntico do que um curta real, era uma vez um estúdio que pelo menos Mickey tem algum papel e não tá lá só por estar igual os outros personagens que só estão lá pra dizer, estamos aqui, e personagens que estão lá só pra ser burro. Mas Steamboat Silly foi a verdadeira animação que brilhou, apesar de ser aquela mesma versão de 2013 do Mickey que já cansou e está saturada. Foi Steamboat Mickey quem brilhou nesse curta, além das outras versões do Mickey nesse curta, porque todos eles têm designs diferentes e animações diferentes. Voltando a Looney Tunes, o que essas animações do Mickey acertam é em trazer a fórmula antiga de volta, mas modernizando sem estragar. O que essas animações do Mickey fazem é trazer o humor nonsense das animações em preto e branco, com as músicas e efeitos sonoros cartunescos sincronizados e também a beleza dos primeiros desenhos coloridos. O que vemos no Looney Tunes desde New Looney Tunes é o pastelão cru. E muita gente não percebe, mas o Looney Tunes original nunca foi pastelão. A graça estava realmente nas músicas e efeitos sonoros. Eram eles que tornavam a cena engraçada. Sem falar de toda a construção que tinha até a pancada acontecer. Nas versões novas de Looney Tunes, só falta o Coyote começar explodindo sem nenhuma razão. Mas só porque é pastelão. No original tinham pancadas e perseguição, mas na verdade Looney Tunes sempre foi sobre efeitos sonoros e músicas. Ninguém percebe, mas esse Tunes no nome é referente a músicas e efeitos sonoros e não a palavra toon de desenho em inglês. Mas a última coisa que eu tenho a dizer sobre Mickey nesse tópico. O Mickey sobrevive até hoje, especialmente para mim, porque ele ainda é aquele personagem básico que você pode encaixar em qualquer história. Ele ainda é fofo e carismático para ter produtos. Diferente do Sonic, que o moderno é feio e só faz referências a seu passado, e a nova versão do Sonic clássico só é nojento e desprezível. E os Looney Tunes moderno, que são apenas repugnantes. Mas realmente é difícil a Disney fazer uma nova animação do Mickey no nível da House of Mouse, mesmo se eles quisessem. O público hipócrita apenas ia dizer o mesmo que eles falaram na época da House of Mouse. Iam ignorar a animação dizendo que Looney Tunes Cartoon e as séries animadas sem alma da DreamWorks são melhores. Então pra que o investimento? E não dá mais pra deixar Mickey nas mãos do domínio público, porque já vimos o que acontece. Eu sei que esse vídeo já tá muito longo, mas tem gente que faz vídeos de icebergs e tier lists, e tem gente pra assistir esses conteúdos imbecis. Já falamos sobre Mickey e finalmente é hora de falar sobre a Disney em geral e a conclusão. Vamos voltar à minha infância no final da Renascença Disney. Como cresci no final da Renascença Disney, eu cresci
cresci com o 2D e 3D lado a lado e nunca julguei um melhor que o outro. Eu cresci com o Rei Leão e Toy Story lado a lado e eu sempre gostei mais de Toy Story, não por ser 3D, mas sim por Toy Story ser o melhor filme de animação já feito por sua história e personagens. E até hoje Toy Story é o meu filme favorito. Mas embora Toy Story seja o meu filme favorito, eu gosto mais da Disney do que da Pixar. Eu acabei descobrindo que a Pixar não é tão boa. Todo mundo discorda de mim, mas eu vou explicar o porquê. Todos tratam a Pixar como se todos os filmes deles fossem como Toy Story, mas na verdade não são. Até era assim, até Carros. Mas depois de Carros começaram a vir sequências além da conta. Não tanto quanto a DreamWorks e Era do Gelo. E poucos filmes começaram a se igualar os que vieram antes de Carros. Eu não estou dizendo que eles são ruins. Eles apenas não são toda essa obra-prima que todos dizem ser. E hoje os filmes da Pixar estão nojentos de se olhar. Alguns ainda acertam, mas muitos pecam. O que eu percebi foi que a Pixar ficou ruim muito rápido. Foi ao mesmo tempo que a Disney. Mas o caso é que a Disney tem mais décadas de legado do que a Pixar. E até o final da renascença Disney, o padrão de qualidade dos filmes não só estavam no mesmo nível da Branca de Neve, como também estavam melhores. Quanto à Pixar, os filmes no mesmo nível do Toy Story só foram os primeiros. Mas voltando à Disney na renascença, eu era muito pequena para entender Pocahontas, o Corcunda de Notre Dame, Hércules e Mulan. Por isso assisti os clássicos da Era das Trevas da Disney, porque eles eram mais fáceis de entender. E embora seja considerada a Era das Trevas, na verdade foi uma era da Disney de muita criatividade. Mas foi com Dinossauro e Toy Story 2 que eu vivi uma experiência Disney autêntica. Eu já estava crescida o suficiente para entender as coisas e ter senso crítico. E eu comecei a entender como era ter o hype por um filme novo da Disney. Primeiro vinham os trailers que já eram show à parte e só os trailers já valiam a pena. Logo o filme aparecia na locadora junto com os jogos de vídeo, game e brindes do McDonald's. Essa é uma experiência única, que não volta mais. Primeiro porque os filmes da Disney estão sendo uma piada desde o anúncio e teaser. Segundo que agora o McDonald's só tem brindes de Minions e filmes ruins da DreamWorks. E terceiro que não existem mais jogos de filmes. Ainda existem aqueles homens da caverna que viveram na era 8 bits que dizem que jogos de filmes são horríveis. Mas quando a Disney começou a fazer jogos, os jogos de filmes e desenhos ficaram melhores do que qualquer jogo original. Sem mencionar que embora os videogames estejam mais tecnológicos, o videogame se tornou uma forma de entretenimento obsoleta. Afinal, você já se perguntou por que jogos indies pixelados estão fazendo mais sucesso do que jogos AAA? Mas desde a nova onda do Imperador, eu comecei a questionar se ideias como Atlantis e Planeta do Tesouro eram boas ideias. Mas foi com o Irmão Urso que a verdadeira Era de Ouro da Disney acabou. Existem muitos culpados para isso. Um deles foi o Rei Leão, na minha opinião. No começo da renascença Disney, com a Pequena Sereia, a Disney estava renascendo aos poucos. Até que eles fizeram Aladdin, que finalmente conseguiu renascer a Disney e os padrões de qualidade estavam lá no alto. Mas depois disso, eles fizeram o Rei Leão, que superou Aladdin, e agora a Disney era um deus. A Disney cresceu rápido demais e manter ou superar os padrões de qualidade do Rei Leão era muito difícil, o que resultou em filmes como a nova onda do Imperador, que nem se levava mais a sério como filme. Outro grande culpado pela queda da Disney e pelos filmes de animação foi Shrek. Novamente, eu não tô dizendo que Shrek foi ruim, mas foi Shrek aparecer que todos começaram a pensar que para fazer um filme de animação de sucesso, só bastava distorcer contos de fadas e fazer piadas de peido. O engraçado é que até hoje alguns estúdios ainda pensam assim, o que resultou em Nem que a Vaca Tussa, um filme com piadas de arroto além da conta e Chicken Little, um filme distorcendo contos de fadas. Outro culpado foi o 3D. Não tô dizendo que foi o 3D que tornou a Disney ruim, mas sim porque todos começaram a pensar que um filme de animação só seria bom se fosse 3D, e esse pensamento continua até hoje. Sendo obrigada a seguir as tendências, a Disney perdeu sua identidade, resultando em cópias baratas de filmes da DreamWorks como Filme Selvagem, e quase cópias de filmes da Pixar. Eu digo quase cópias porque John Lasseter começou a trabalhar nos dois estúdios, então desde Família do Futuro, eu não consigo diferenciar um filme da Disney de um da Pixar a menos que eles digam isso no pôster. Ou se o pôster tiver uma princesa que parece uma alienígena. Mas Valente da Pixar também tem uma princesa alienígena. Eu vou fazer uma pequena comparação. Aqui vemos a diferença de um estúdio para o outro desde a capa no começo da Pixar e metade da renascença Disney. Mas agora veja essas capas de filmes da Disney e da Pixar, das mesmas épocas desde Família do Futuro, e me diga se você consegue diferenciar um filme da Disney de um da Pixar. Foi aí que a Disney decidiu voltar ao 2D com A Princesa e o Sapo, mas desde que esse filme saiu, eu só tive a impressão de que esse filme fez mais barulho pela Disney voltar ao 2D do que qualquer outra coisa. Mas como isso foi em 2009, ninguém deu a mínima, e só ficou rindo do menino falando faz o urro. Desde A Princesa e o Sapo, eu me pergunto, se a Disney continuasse no 2D, os filmes teriam mais identidade própria ou eles ficariam saturados? Sim, eu concordo que foi o 3D que fez a Disney perder a identidade. Mas não foi o 3D que destruiu a essência da Disney. Desde Enrolados, eu acho o 3D da Disney meio Vale da Estranheza.
Algumas coisas são muito bonitas como cenários, alguns personagens funcionam bem no 3D deles, como Flynn Rider e o cavalo, mas muitos não. Geralmente são com personagens femininas. Eu acho que as princesas se parecem com ETs e a Vanellope parece um esquilo. Tanto que os personagens 2D passados pro 3D em Kingdom Hearts. Disney Speedstorm e Epic Mickey são mais bonitos que os personagens dos filmes 3D da Disney. Realmente essa transição pro 3D que Enrolados trouxe foi bem estranha aos meus olhos. Parecem que eles tentaram replicar os designs 2D deles no 3D, mas algo deu muito errado. Tanto que Kingdom Hearts 2002, os designs são mais bonitos. Por enquanto eu só tô falando sobre os personagens humanos. Só compare um ser humano da Pixar com um 3D da Disney. Veja como funciona muito melhor. Outro vale da estranheza são os animais de Zootopia. Parece que aqui eles também tentaram replicar os designs 2D no 3D, mas esses animais de Zootopia me causam desconforto. Parece um sonho furry, erótico de alguém ganhando vida. Especialmente a cena dos animais nudistas, eu vejo aquilo como uma orgia furry. Apenas compare os animais de alguns filmes da DreamWorks. Olhem só. E da Illumination. Mais um filme da Disney que deu muito certo no 3D foi a Operação Big Hero. Olhem como a tia Cass parece uma MILF da Pixar. Deveria existir um filme da Pixar chamado Pixar's MILFs. E olhem como mesmo Honey Lemon sendo feita pra ser uma garota estranha. Parece mais normal que Elsa, mas o jogo virou. Hoje em dia os filmes 3D da Disney são mais bonitos do que os da Pixar. E agora é a Pixar que entrou no Vale da Estranheza, fazendo mais filmes focados em humanos. Eu realmente não consigo entender porque a Pixar tá desenhando humanos tão feios e nojentos. Não é como se eles não soubessem desenhar humanos no passado. Realmente tá difícil eu conseguir olhar para um rosto humano da Pixar. Eu sei que hoje em dia a Pixar não tem mais John Lasseter e os outros caras que fizeram Toy Story acontecer, provando que hoje a Pixar realmente é só um nome grande. E se a Disney fechar o estúdio, o mundo se revoltaria contra a Disney. Mesmo eles ainda produzindo Toy Story, já que eles já são os donos da marca mesmo. Realmente a Pixar hoje só é um nome grande que não faz mais sentido hoje em dia, pois qualquer um pode fazer 3D hoje em dia, até mesmo a Glitch. E ouso dizer que a Glitch tem feito melhor do que a Pixar em Digital Circus. Mas voltando à minha pergunta sobre a Disney ter continuado 2D. Primeiro eles teriam que esperar o povo hipócrita evoluir e parar de dizer que o 2D é uma limitação e não uma forma de arte. Por um lado eu acho que é bom a Disney fazer filmes 3D, pois os filmes já são uma bosta. E se já é pra ser ruim? Então não escravize os animadores fazendo uma animação do jeito mais difícil que é o 2D. Mas por outro lado, talvez o 2D sendo mais trabalhoso, eles levariam o roteiro mais a sério pra investimento valer a pena. Mas isso ainda não calaria as bocas daqueles imbecis que dizem que 2D é coisa do passado e preferem ver um flat de filmes 3D, que não marcam a vida de ninguém, em vez de uma única animação 2D que valeria a pena. Mas chegando na era dos remake, é sempre a mesma história. Eles anunciam um remake novo, todo mundo fica empolgado como se fosse a melhor coisa do mundo. O filme sai e só falta as pessoas colocarem fogo no cinema. A velha história que se repete infinitamente. É óbvio que a Disney está sem ideias desde 2006 e Detona Ralph só foi um grande sucesso por causa dos gamers idiotas e Frozen ter sido viral. Mas a Disney tá sem rumo desde 2006. Então eles estão reaproveitando ideias do passado para ganhar dinheiro dos fãs de Sonic Mania, os nostálgicos que vão aceitar qualquer bosta que tiver um título de algo da sua infância. Mas o importante aqui e o motivo pelo qual eu ter começado esse vídeo, porque mesmo a Disney sendo uma merda desde 2006, quando Bob Iger se tornou CEO, com filmes de animação, cada vez piores e remake que todo mundo odeia ainda sobrevive, e porque todo mundo fica empolgado com um remake que no fundo sabe que vai ser uma má ideia. Isso é porque a Disney do passado vive na gente. A Disney encantou gerações desde 1937, e seu legado é tão grande que nunca morre. É um legado passado de geração para geração, e um novo legado criado em nossas infâncias e passado para nossos filhos. Particularmente eu vendo a Disney hoje, com filmes de animação que estou perdendo interesse cada vez mais, desde os trailers e filmes remake nojentos, desde o anúncio, consigo amar a Disney até hoje. Isso porque mesmo se eles não relançassem os clássicos e colocassem no Disney Plus, os clássicos ainda vivem dentro de mim, porque eles são eternos. Uma coisa que acontece no Disney Plus brasileiro: não temos desenhos do Mickey nem do Silly Symphony. Eu nunca vou esquecer a experiência de ter colocado uma fita da Disney e me empolgar desde os trailers que já eram ótimos. Assisti desenhos do Silly Symphony na televisão no final da tarde. Jogar um jogo da Disney com a mesma qualidade da animação. E colocar um DVD Disney e assistir os conteúdos extra inéditos. Talvez eu devesse ter o mesmo sentimento por Sonic ou Looney Tunes. Mas eles ficam esfregando nostalgia na minha cara. A Disney não precisa me lembrar que a nostalgia existe, porque o legado dela já está dentro de mim. Eu sei que isso tudo começou com um rato chamado Walt Disney. Mas por a Disney ser o que é hoje e o que foi para nossa geração.
eu dou créditos a Michael Eisner, CEO da Disney durante a renascença Disney. Walt pode ter começado a Disney e ele é um herói pessoal meu, mas Michael Eisner expandiu a Disney para a nossa geração, além de apenas filmes. Esses começaram a marcar não apenas nossas infâncias, mas também nossos pais. Para cada filme novo não era mais apenas um filme, ele vinha acompanhado com uma série animada de qualidade boa, igual ao filme, e um jogo de qualidade boa, igual ao filme. Além dos brindes do McDonald's e especialmente o elo de nossas famílias. E embora muitos não pudessem ir a Disney World, foi Eisner quem tornou a Disney World mais acessível para o mundo inteiro e também nos fez ter interesse em conhecer o parque mesmo que não tivéssemos dinheiro. Tudo isso porque o mesmo espírito que o Walt tinha, Eisner também tinha. E em comparação ao Walt, Eisner era como a gente. O legado Disney vivia dentro dele e ele espalhou isso pelo mundo. Mas por pura burrice de Roy Disney Jr. Ele demitiu Eisner e deu o cargo a Bob Iger. E hoje a Disney é o que é. Tenta resolver todos os problemas com dinheiro e uma falsa igualdade entre todos. Pra você ter uma ideia, foi esse merdinha quem comprou a Pixar e todas as outras merdas desnecessárias que são só tendências. E eu não faço ideia qual é a fixação desse cara pelo Osvaldo, sendo que a Disney já tem o Mickey e a Universal ficou sem um legado preto e branco. Além de todo o meu catálogo Disney está fludado de Marvel e Star Wars, eu já estou farta daquelas piadas bosta dizendo: por favor, Disney não me processe, e a Disney comprou tudo menos a minha casa. Olha pra mim, eu sou engraçado. Mas mesmo com um império de merda de Iger, a Disney ainda faz coisas boas como curtas bons. Coisa que até a Pixar deixou de fazer há uma década. Alguns jogos bons como Epic Mickey e Disney Speedstorm, e o legado nunca se apaga. Muito obrigado se você acompanhou até aqui e nunca deixe a Disney dentro de vocês morrerem.